Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Olá, Olá. tá? Tá. Estamos em mais um episódio de Alegria de Viver Aproxime-se, se e faz favor. eu aproximei-me. Uhum. Esperamos que um problema que tem identificado com este podcast já tenha sido resolvido. Em Foi que qual? o genérico demasiado alto em relação às nossas vozes, ou seja, as pessoas começam a ouvir, está muito alto, baixam o volume E depois deixam-nos e depois ouvir. quando nós começamos a falar deixam de ouvir. Era um truque que nós gostávamos de fazer, mas que não funciona, é só chato. E Acho que era pior ao contrário, se pensares. era? O genérico está muito baixo, as pessoas punham muito alto Uhum. e de repente nós começávamos a falar, tá? Sim, muito alto. Sim. Sim, pode ser. Não era porreiro. Ok. Vamos fazer aqui um programa totalmente diferente, porque todos os outros, como tu sabes, são Sim, iguais. São iguais. Tem aquela fórmula básica. Aquela fórmula, sim, é isso. E vamos fazer um programa de sugestões. É isso? Ok, pode ser. Livrescas. Vamos falar de literatura. Já falámos no anterior, não é? De uma obra literária. De que quem quiser saber qual é que falámos que vai ouvir para trás. Mas eu vou pedir-te, se calhar, antes disso, se calhar vais falar dos livros que andas a ler. Sim, ia fazer uma recomendação. Antes disso, Ok. era porreiro, por exemplo, falarmos de livros que podem entrar dentro do espectro da literatura de humor, de comédia, e que tu tenhas lido ao longo da tua vida enquanto leitor e que te tenha agradado. Eu gostei muito do Complexo de Portnoy, do Philip Roth. Consideras isso literatura do humor? Considero, sim. Talvez. Acho que me ri mais com o Teatro de Sábado. Esse não li. Ok. Há um que referem muito, a conspiração dos estúpidos, não é? Ah, sim, esse do John Kennedy Toole. Não gostei assim tanto. Eu gostei desse. Uma Conspiração de Estúpidos, ele tem... Os livros do Philip Roth saíram todos na Don Quixote. Existe até a versão de bolso do Complexo de Portnoy. Uma Conspiração de Estúpidos. Eu lembro-me de haver uma edição da Terra-Mar, mas recentemente existe uma edição da Relógio d'Água. Saiu também pela revista Sábado. Eu tenho essa edição. A da Relógio d'Água tem prefácio do Nuno Marco. Eu li em inglês. Sim. Eu achei que acho que é um bocado sobrevalorizado, na minha opinião. Achas? Acho que não É perde-se engraçado. muito. É engraçado. A premissa é engraçada. Sim. E acho que toca num ponto bastante atual, porque aquilo é a história de um tipo que vive na casa da mãe, que é um académico falhado, que passa a vida, na altura História, não é? de história. Ele passa a vida a escrever coisas Sim. super académicas, super densas. Na altura não havia redes sociais. Hoje em dia era um tipo que estaria a postar no Reddit, não é? Certo. Ou seja, tem esse lado, mas perde-se muito. E Eu gostei desse, confesso. olha, um português que eu gostei, e gostei na altura, já li há uns anos, o Coca-Cola Killer, do maestro sim, António sim. Vitorino Sim, de Almeida. Nunca li esse. Nunca li esse. É uma sátira política de uma espécie de psicopata inserido no meio político e empresarial português, dessas Certo. figuras que se adapta ao poder, ministro e tal. E na altura achei muita piada. Se calhar se for ler hoje já não acho tanta, mas na altura achei. Eu que te dei, e que tu ainda não leste, Ainda não li. que é que é alguém que é dos editores mais importantes em Portugal neste momento e responsável por trazer as 50 Sombras de Grey para Portugal. Então merece. Não, mas ele escreveu um livro há uns anos, naquela coleção dos Pequenos Prazeres, aqueles livros pretos da Asa. O José Prata escreveu Os Coxos Dançam Sozinhos. Esse livro já não se encontra, mas foi um livro que me fez rir bastante, porque é um tipo que é um polícia, um detetive, e que está à procura de um assassino. E o livro vai tendo essa questão de saber quem é, mas os apontamentos humorísticos daquilo estão muito bem feitos. E Thomas Pynchon, já leste? Não.
Não? Não. É... Tem o Leilão do Lote 49, não é? É Sim, dele. É. É o único que tenho, mas ainda não li. Tu leste qual? Li o Vício Intrínseco e esse. E que tem filme. Sim, Os dois. Os dois. Aliás, um é do Elia Kazan, ou Elia Kazan, o Pois. Leilão do Lote Esse nem 49. sabia que havia filme. O Vício Intrínseco é do Paul Thomas Anderson. Sim, sim. Que eu não vi nem um nem outro. Sim. Mas os livros têm muita piada. Ok. Não é para todos. Percebo que não se goste, Sim. porque o Thomas Pynchon cria ali um universo muito surreal. A história nem tem bem história. Tipo, é construir conspirações em cima de conspirações e personagens bizarras a entrar. Uma pessoa tem um bocado de suspender a lógica Sim. de enredo quando está a ler aquilo, mas que tem muita piada. Muita piada. Tem momentos muito hilariantes. Opa, há autores portugueses e que têm muita graça. O Mário de Carvalho. Certo, mas mesmo daqueles de panteão. Então, o Mário de Carvalho eu colocava num Não, panteão. é de panteão. Ninguém, não estou a dizer. O Mário Carvalho tem muita piada, mas os livros do... Epá, eu lembro-me sobretudo de rir às gargalhadas com os primeiros livros do Lobo Antunes. O que parece ser uma coisa estranha. Memória de Elefante, Os Cus de Judas, O Conhecimento do Inferno, os 3 primeiros, aquilo tem muita piada. E o Saramago tem muita piada a escrever também. Tem muita ironia, sim. Sim, o nível de ironia que ele estica ao máximo de situações da realidade que se tornam altamente irónicas. Eu, ano passado, li finalmente O Ano da Morte de Ricardo Reis. Tem lá momentos extraordinários. A ideia de que o Fernando Pessoa morreu e é por isso que o Ricardo Reis volta a Portugal. E os diálogos que ele tem com o Fernando Pessoa são muito bem feitos e têm muita piada. Lá está. Muitas vezes esses escritores que não se associa a terem piada, não é? Eu rio com esses. Rir não me rio. Eu com os primeiros Lobo Antunes... Tu riste? Daste por ti a rir sozinho? Dei por mim a rir-me sozinho, sim. Com o Lobo Antunes. Eu rir-me sozinho a ler é raro. É? É. Ok. É raro. Olha, já acontece com textos teus, mas já dei por mim a rir de textos que escreveste para a revista. Pronto, está bem. Mas ler assim um livro, acho piada, reconheço, mas de rir-me incontrolavelmente... Não. Aconteceu-me. O Lobo Antunes, no primeiro livro, tem lá uma frase que é um senhor... Lá está. Aquilo era escrever sobre o que ele sabia, não é? Na altura ele fazia de conta que era psiquiátrica e escrevia nos textinhos. Ele tem lá uma frase. A primeira frase, lá está, eu li isto, deixa-me ver, aí o livro é de 79, curiosamente, o ano em que eu nasci, mas eu só li esse livro aí no ano 99, vamos dizer, acho que foi isso. E na altura não estava habituado àquele tipo de literatura e de alguém que tinha já um nome tão grande e de repente ler uma frase que diz lá, não sei quê, pela saúde dos seus e dos meus tomates, não me lixe. Mas como era um momento tão pomposo, ele dizer isso, achei graça e ri-me. Achei essa Queiroz também tem piada. Tem piada, sim. Mas é personagens que ele constrói que têm piada, não é? Que são depois as mesmas personagens em todos os livros. Mas, por exemplo, o último que eu li dessa Queiroz, A Relíquia... Também foi o último que eu li dele. Aquilo é completamente cómico, aquilo. Não tem sequer... É só situações bizarras, não é? Sim, que é um tipo que vai à Terra Santa para buscar umas relíquias para dar à tia, que é muito religiosa. Não, e quando ele traz a relíquia, não é? Sim, não traz a própria coroa de espinhos de Jesus. Pois é. Esse também foi o último que li dele. E aquilo é completamente satírico, nem sequer tem a parte dramática, esse livro. Olha, um que nós falamos e fizemos a apresentação e que eu ri-me com esse, achei-me muita graça. O Manual do Bom Fascista do Rui Zinck, tem muita piada aquilo. O Rui Zinck é de um grande escritor cómico. Um livro que escritor e não só, porque ele a falar tem muita piada também. Todo ele e ele próprio, a tese de mestrado dele é sobre o Vilhena, não é? O José de Vilhena. E ele tem um que eu gostei imenso, que é o Osso,
que é um diálogo entre torturador e torturado. Epá, mas que tem nuances de Saramago, de ironia extrema, perante uma situação tão grotesca, ter piada naquele momento, e ele consegue fazê-lo. Porque o livro é todo em diálogo. Mas eu em adolescente, eu até já comentei isso com o próprio Rui Zinck. Eu em adolescente, a minha mãe deu-me um livro do Rui Zinck, um romance. Apocalipse Now? Não, porque o Rui Zinck, pronto, era aquela figura conhecida, cómica, e olha, deu-me um livro que era O Suplente. Sim, sim. E o livro eu gostei muito, mas é mesmo muito, muito triste. Okay. Porque lida com a temática, são pais que perdem um filho pequenino, atropelado. E depois a história de quem atropela. É assim, é mesmo muito triste. Sim. E é inesperado, não é? Porque... E tu na altura, então este senhor da televisão devia-me fazer rir. Pá, acho que a ideia da minha mãe era essa, que era um livro levezinho, engraçado e tal, que ela já era conhecido por ser cómico e ter uma forma cómica de escrever, mas aquele não, era mesmo muito dramático. Opa. Outros dois que eu gosto muito, lá está, a literatura de expressão portuguesa, dois escritores angolanos. O Onjaki tem o Transparentes. Não, gosto muito do Avó 19 e o Segredo do Soviético. Eu só li os Transparentes, que é muito bom também. Esse aí, mas esse tem piada, esse dos Transparentes? Tem alguma, tanto, porque aquilo é meio realismo mágico. Sim. E não há como o realismo mágico não ter uma certa piada, não é? Sim. O Gabriel Garcia Marques tem uma cena no Amor dos Tempos de Cólera que era uma... O papagaio? Não, a deformação que as pessoas tinham nos testículos. Eu já falei de tomates, portanto vou falar de testículos. Por beberem um determinado tipo de água, e então os velhos... Já percebi o que é que o que dá clique. O que é que dá clique. Não, eu achei piada o cenário quando o Gabriel Garcia Marques cria, que parece uma coisa tão melancólica, mas que tem tanta piada ao mesmo tempo, que é, eles bebem água, e a água tem um componente qualquer que faz inchar os testículos às pessoas daquela aldeia. E então uma das formas delas estarem a contemplar a rua é muitas vezes estarem de calções, com um testículo de fora e a fazer festinhas ao testículo. Pá, e esse cenário a mim faz-me rir. Porque imaginar logo isso tem piada. O outro escritor que eu acho que tem muita graça escrever é o Pepe Tela. Sim. Pepe Tela, tem livros, aqueles livros de... O Jaime Bunda. O do Jaime Bunda. Quer o primeiro, quer o segundo. O segundo é o Segredo Americano, não é? Não sei. Eu só li o primeiro. Eu li os dois. E ri muito. O primeiro achei o Jaime Bunda, que é um detetive angolano, não é? Um detetive angolano. Jaime Bunda, James Bond. Sim. E ele... o que eu achei piada nesse livro, não só a questão do Jaime Bunda e a forma como ele investiga, mas é o facto de o escritor ir despedindo os narradores, porque eles não estão a levar a história a bom porto. Não te lembras disso? Ele chega ali ao momento que despede um narrador, a seguir despede outro narrador, que ele diz, não, a história não era para este lado que eu queria levar. E eu achei piada a ideia do escritor a despedir o narrador. Achei graça a esse pormenor. Sim, entretanto, eu ia falar da minha recomendação, que foi um livro que eu li há pouco tempo, que é o segundo livro da trilogia, uma trilogia de ficção científica, de um autor chinês, que é das coisas que mais me impressionou de sempre. Ficar mesmo mind blown. Acho que é um adjetivo que se aplica aqui. Queres lançar um GIF? Daqueles faz? Não é preciso. Mas pronto, o autor é Cixin Liu. E o primeiro livro da trilogia é o problema... Como é que se diz? Problema dos Três Corpos, em português. Saiu em Portugal o primeiro volume, não é? Na Relógio d'Água. Sim, eu acabei o segundo. O primeiro também são os dois excelentes. Para quem gosta de ficção científica. Já comprei, sim. Ok. Mal acabei. Mas esse é daquelas trilogias que são só de 3 livros, não é? São 3. É uma trilogia de 3. Mas entretanto sim. Porquê? Não estou a brincar. Porque eu lembro de alguns autores dizerem, olha, eu vou lançar a trilogia, e de repente lançavam 4 ou 5 livros. Sim. Era uma trilogia que se tornava... Mas ele tem outras trilogias. Okay. E já havia a ver num livro de alguém passado no universo dele que ele criou. Do Problema dos Três Corpos, e com a benção dele, que foi lançado. Está aqui um... Pois... Então, mas dessas recomendações eu acho que
deixaríamos para o próximo episódio, que os senhores da rádio não vão gostar que isto ultrapasse os 15 minutos. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.